Vamos entrar na palavra de Deus hoje? A palavra de Deus hoje, na verdade, é uma sequência daquilo que a gente já tem ali trazido, pregado esses dias. E nós vamos falar aqui, Isaías 43, falando sobre o resgatador de Israel, que é o nosso Deus. Mas ele não é só o resgatador de Israel, ele também é o nosso resgatador. Foi ele que nos resgatou. Então, essa palavra, que embora seja uma palavra para o povo de Israel, para Jacó, ela também se aplica nos dias de hoje. E nós vamos entender por quê. Olha o que diz Isaías 43, no versículo 1. Isaías 43, no versículo 1. Diz assim, ó: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Irmãos, você sabe que o homem, ele não foi criado, formado filho, ele foi formado uma criação de Deus. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não fique assustado por eu falar isso. Por quê? Porque quando o homem peca, o homem cai, né, o Senhor, ele faz ali um plano. Na verdade, esse plano já estava pronto, tá? Porque Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E o Senhor aplica esse plano. Quando ele aplica esse plano, que é o sangue de Cristo vertendo na cruz do Calvário, a oportunidade da salvação é estendida para todas as pessoas, seja ela quem for. Para todas as pessoas. Se a pessoa, ela se arrepende dos seus pecados e ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessa isso, essa graça, essa misericórdia vem sobre ela. E ela é justificada no sangue de Cristo para a salvação, e depois ela vai e continua seguindo os passos de Cristo, que são as orientações do Evangelho para as suas ovelhas. Quando ela volta para Deus, ela volta com um poder que faz com que ela seja transformada. Em quê? Em um filho de Deus. Está em João capítulo 1, no versículo 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados, serem feitos, na verdade, um filho de Deus. Então hoje nós voltamos para Deus não somente como uma criação de Deus, mas mais que isso, voltamos como filhos de Deus. Tanto é verdade isso que o Senhor Jesus, quando ele trouxe a mensagem, os ensinamentos, ele dizia que aquilo que ele falava, ele não falava dele mesmo, mas ele falava da parte do Pai. Então, ele foi o único que chamou Deus de Pai. E ele fala para Maria, Madalena, quando ele ressuscita, ele fala: vá, avise os seus irmãos, os meus irmãos, que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Na oração do Pai Nosso, ele fala o quê? Quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai Nosso, que estais nos céus. Então, hoje, nós somos filhos de Deus por adoção, através do sangue de Jesus Cristo. Fomos dados a Jesus Cristo. Aqui Deus está dizendo: foi eu que te criei. Irmãos, Deus criou a gente. Para quê? Para louvor dele. E não só criou, ele nos formou. Como assim, pastor, nos formou? Quando nós encontramos Jesus Cristo e passamos por todo esse processo que eu acabei de falar para você, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, que foram levantados 5 governos. Alguns dizem que o apostolado hoje não existe. Não é verdade, existe. Por que que existe? Porque esses 5 governos, eles têm um propósito. O primeiro é o apóstolo, depois pastor, depois profeta, depois mestre, depois evangelista. São 5 governos, ministérios que Deus dá para algumas pessoas. Qual que é o propósito disso? Para que Cristo seja formado em nós. Algumas pessoas já caminharam um pouquinho com Jesus, e você pode observar que ele não tem nada a ver mais com aquela pessoa que ele era no passado. Hoje, ele pensa diferente. Por quê? Porque Cristo já está nele. A plenitude de Deus, eu acredito, irmãos, que a gente só vai ter na glória. Por isso que eu falo que os 5 ministérios estão em atividade. Porque
eu confesso para você que tem muita coisa de Cristo que tem que ser formada em mim ainda. Eu acredito que você também. Tem muita coisa de Cristo que tem que ser formado em você ainda. Muitos de nós temos coisas na nossa vida que são formações dos nossos pais, de onde nós nascemos, da cidade em que nós temos como origem, meio em que nós vivemos, situações até mesmo negativas da família que nós convivemos. Carregamos coisas que às vezes fazemos pessoas da nossa volta sofrerem. Isso tem que ser desconstruído em nós. E o que tem que ser formado em nós é o caráter de Cristo. Isso é um processo em que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E isso pode acontecer através do ministério apostólico, do ministério pastoral, do ministério profético, do ministério de mestre, que eu acho maravilhoso esse ministério. Uma pessoa que eu possa até indicar para você sempre ouvir palavras dele, eu ouço e nunca vi nada fora da palavra de Deus. Eu acho que ele é um dos pregadores mais completos que tem. É o pastor Luciano Subirá. Eu já ouvi muitos outros, que você ouve uma coisa, depois ele se contradiz lá na frente. Mas o pastor Luciano Subirá, ele vem, e ele não vem numa vertente posicionado somente no entendimento. Ele pega esse entendimento, ele pega o entendimento contrário, ele consegue somar e mostrar porque que tem os dois lados e o que nós devemos fazer, e o que nós devemos seguir. Então, uma pessoa que vem com uma palavra de mestre mesmo, que tira todas as dúvidas de qualquer pessoa que quiser ali ouvir esse homem. Tem no YouTube dele, tem o Sub-12. São mensagens de 12 minutos que ele tem. Mas tem muita riqueza ali, gente. Você quer crescer? Quer que Cristo seja formado em você? Quer tirar a dúvida de você? Sobre religiões, sobre isso, sobre aquilo outro? Começa a ouvi-lo. Eu te indico ele. Amém, Jesus? É uma bênção de verdade. Começa a ouvi-lo, porque você vai crescer muito. Você vê alguns jogando uma coisa aqui, outro jogando uma coisa ali, alguns trazendo alguns entendimentos dentro das redes sociais, posicionamentos, que quem conhece um pouco a palavra de Deus sabe que aquele entendimento, ele vai ferir algumas coisas da Bíblia, e você sabe que entendimento, quando vem com interpretação particular, que fere o contexto geral da palavra de Deus, ele pode ser considerado uma heresia. E a heresia é algo que pode fazer a pessoa perder uma parte da árvore da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa carne tremenda, irmão, a gente tem uma formação em nós, em que a gente ouve pessoas que pensam igual a gente. E a gente fala, esse cara é bom. Não, às vezes não, esse cara não é bom. Por quê, pastor? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Um evangelho que não confronta a minha formação humana, carnal, esse evangelho, ele não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é aquele que vai me encorajar, é aquele que vai dizer que eu sou mais que vencedor, é aquele que vai dizer que em todas as coisas eu sou mais que vencedor, é aquele que vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é aquele também que vai me mostrar o caminho da santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu não estou dizendo que nós vamos ver o Senhor com a perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas a santificação é um processo em que, através da palavra de Deus, Deus vai trabalhando na nossa vida. E por isso ele diz, além de eu criar você, eu sou aquele que forma você. Amém, Jesus? Eu sou quem te crio, eu sou aquele que te criei, e sou aquele que formo você ou que te formei, né? Cada pessoa se encaixa dentro do da sua caminhada com Deus. Alguns já estão mais formados, outros já estão começando a formação, outros estão cru. E é só deixar Deus trabalhar. Eu sou aquele que remi você. Aí ele fala, ó Israel, aí ele fala, não temas. Por que não temas? Porque, irmãos, surgem situações em que parece que a gente não vai conseguir. Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento.
com a destra da minha justiça. E ele fala, os inimigos que se levantarem contra ti serão como nada. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz, porque eu te remi. Aqui entra o quê? O sangue do Cordeiro na nova aliança para nós. O sangue do Cordeiro é a remissão dos nossos pecados. Quem reconhece o sangue do Cordeiro, chega diante do Senhor, 1 de João 1,9, e confessa os seus pecados. A Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele é fiel e justo sobre o quê, pastor? Sobre a sua própria lei, e lei espiritual, né? Sobre a sua própria palavra, sobre o seu próprio mandamento. Ele não pode negar a sua palavra. Ele fala, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não irão passar. Não vão passar. Então ele é fiel. Então ele olha para a palavra dele, ele olha para nós. Aí ele vem com a graça dele, vem com a misericórdia, pega o miserável, coloca no coração dele e justifica no sangue dele e diz, eu remi você. Glória a Deus. Aí ele fala, chamei-te pelo teu nome. Que coisa tremenda. Pastor, mas está falando de Jacó. Mas se nós formos para João 10, a gente vai ver no versículo 2, versículo 3, que o Senhor entra pela porta do curral das ovelhas. O curral das ovelhas é esse mundo. A porta que traz o homem para esse mundo é a mulher. Jesus nasceu através de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ele entrou pela porta. E ele fala, quem entra pela porta, entrou porque o porteiro abriu. E o porteiro é o pai. Aquele que abriu a madre de Sara, aquele que abriu a madre de Rebeca, aquele que abriu a madre de Ana. Então, quer dizer, esse o porteiro abriu, Jesus nasceu. Jesus, ele encarnou. Aí Jesus chama as ovelhas pelo nome e tira para fora, mas não literalmente para fora do mundo, mas espiritualmente. Porque quando nós reconhecemos Jesus, nós somos transportados do reino das trevas em que vivíamos debaixo da condução, né, de espíritos malignos. O Senhor vem, nos tira dessa condição e nos coloca no reino do Filho do amor de Deus, apregoado por João Batista, apregoado por Jesus Cristo, que chega até a nossa vida através da nossa conversão. Quando nós recebemos, né, nós somos introduzidos nesse reino, nós estamos ainda do mundo, mas como ele diz em João 17, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. É como se espiritualmente nós estivéssemos separados. Por isso que a igreja é declarada na Bíblia Sagrada como os santos. Mas não os santos de gesso, de pau, não é nada disso, de pedra. Mas os santos no sentido da palavra separados por Deus. Existe uma igreja nesse mundo que vai subir. E não está ligado à placa de igreja, mas está ligado à palavra de Deus. Está ligado ao evangelho. Existem pessoas salvas em tudo quanto é lugar nesse mundo, gente. Em Lucas capítulo 8, versículo 19 em diante, Jesus estava pregando numa casa, estava cheia a casa, Maria estava vindo com os seus irmãos biológicos, né? E disseram, avise o Senhor, avise Jesus, que a mãe dele quer falar com ele, a família dele quer ter uma prosa com ele. E quando avisaram Jesus, Jesus pega, olha para a multidão e diz, minha mãe, não desmerecendo a família biológica dele, mas ele fala, porque Jesus era muito educado, irmãos, minha mãe e meus irmãos, ele queria dizer que a família dele não era só aquilo, que ela se estendia pelo mundo afora. E ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Olha o que ele está falando. Isso é uma condição para que nós sejamos da família de Deus. Que ouve a minha palavra e praticam. Essas pessoas eu chamei pelo nome. E sabe o que ele fala em relação a essas pessoas? Ele diz, tu és meu. Glória a Deus. Agora, mesmo sendo de Deus, Deus não promete mar de rosa enquanto nós estamos nessa vida, gente. Deus é um Deus que tem palavra de prosperidade, tem. Um dia até conversando com uma moça, ela falou, pastor, o que o senhor acha dessas igrejas que pregam prosperidade? Eu falei, legal. Mas o senhor não acha? Eu falei, não, eu acho bacana. O que eu não posso é só pregar prosperidade. Deu para entender? Eu não posso é só pregar prosperidade. Eu tenho que pregar também, irmão, renúncia. Eu tenho que pregar também a cruz. Eu tenho que pregar também o caminho da salvação. Eu tenho que pregar também a porta
estreita, que é o caminho que nos leva à vida. Porque o povo que quer ouvir só prosperidade, eles podem ganhar o mundo através da fé. Eles podem entender o princípio da generosidade. Pessoas, até mesmo que estão lá fora, praticam princípios e têm colheitas desses princípios na vida e não se convertem ao Senhor. Não se convertem ao Senhor. E terão os mesmos resultados. Por quê? A Bíblia fala que o sol é para todos. O sol é para todos. Tem o mesmo resultado. Agora, o que eu quero que você entenda, eu falei para ela, que Deus ele não é parte, Deus é um todo. Deus é um todo. Então eu quero viver um Deus de um todo. Eu quero viver um Deus que eu tenha realmente, que eu venha testemunhar de coisas que Ele pode fazer para mim aqui, e Ele faz. Porque Ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então existem coisas que Deus vai falar, que vai nos levar a viver o melhor dessa terra. Então ninguém pode rasgar isso. E outra, ninguém quer teologia da miséria na sua casa. Ninguém quer ter teologia da miséria na sua casa. Ninguém. Alguém aqui, irmãos, que quer viver uma vida sem ter o que comer? Hã? Não. Não quer. Então Deus não é parte, Deus é um todo. Quando você fala de um Deus, você fala de um Deus que é dono do ouro, que é dono da prata. Você fala de um Deus que Ele fala assim, olha, eu não fiz o dinheiro por causa de você. Eu não fiz o ouro e a prata por causa de você. Ele fala, minha é a prata. Ela fala, meu é o ouro. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele quer sim que nós venhamos nos dar bem em todas as coisas. Mas é como o pastor Jonathan pregou. Ele falou que tenha saúde. Saúde emocional, saúde física, mas ele fala, como bem vai também a sua alma. Ou seja, Deus também é que espiritualmente você seja uma pessoa rica. Deus não quer que nós sejamos pessoas ricas, ou pessoas que, Deus não tem nem riqueza para todo mundo, mas dignidade Deus tem para todo mundo, mas para que nós venhamos ter e pisar nas pessoas, ter e não fazer nada por ninguém, ter e não fazer nem pela nossa família. Deus não quer isso. O que adianta ter tudo e ser pobre, como a igreja da Laodiceia, que provocou ânsia de vômito no Senhor, provoca ânsia de vômito no Senhor. E Ele fala, porque você não é frio, e porque você não é quente, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, você pode observar, pega uma água morna e começa a beber ela não mata a sua sede, ela dá ânsia de vômito. Quando Ele fala frio, Ele não está dizendo para a pessoa espiritualmente ser zero, não. Ele está dizendo a temperatura. Ser constante. Ou quente, a mesma coisa. O quente não é melhor do que o frio. E nem o frio não é melhor do que o quente. Mas o morno é aquele que não tem posicionamento. O morno é aquele que não tem lado. O morno é aquele que é misturado. Ele é misturado. Você não sabe se ele é crente ou se ele não é crente. Ele é misturado. E esse misturado aí causa ânsia no Senhor. Então, mesmo diante de um Deus que diz, você é meu, te remi, eu vou dizer para você uma coisa, você pode ter aflições, mas, olha o que diz o versículo 2, quando passares pelas águas, o que ele fala? Eu estarei contigo, diga amém, Jesus. E quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, olha a situação difícil, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Diga graças a Deus. Ele está dizendo que em todos os momentos, sejam bons ou não, Ele vai estar com você e Ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai agir na sua vida. Na hora que você estiver enfrentando uma luta, você vai falar assim, você vai falar, meu Deus, por quê? Você vai falar coisas que não tem que falar também. Sabe? Por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, por mais que a gente ore, às vezes vem aquela situação, vem aquela fragilidade, mas a gente já volta para Deus, o Espírito Santo vem e fala no nosso coração, e Deus ali cuidando da gente, nos trazendo, nos alinhando com a vontade dEle, e a gente se firma, e a gente vê Ele conosco. É rio, Ele está conosco. A água não vai submergir você. Quando passares pelo deserto, o Senhor estará contigo. Ainda que tenha serpentes passando pelo meio, o Senhor estará contigo.
Quando o povo entrou em Canaã, o povo edificou no meio dos seus inimigos. Deus vai estar contigo, ainda que você tenha uma grande torcida contra você. Deus vai estar contigo. Deus vai estar com você, você é dele. E você tem que ter essa consciência dentro de você que você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus. E aí quando Deus se manifestar, você não vai viver de um Deus que simplesmente alguém falou para você desse Deus. Mas você vai viver de um Deus que se manifesta na sua vida. E aí no versículo 10, olha o que diz. Vós sois as minhas testemunhas. Diz quem? O Senhor. Você é o meu servo, a quem eu escolhi. Ou seja, você vai ser testemunha dele. Por exemplo, Jesus chamou 3 homens para irem com ele para o monte para orar. Quem foram esses homens? Pedro, Tiago e João. Os outros não foram. Esses 3 foram com ele. Quando eles estavam orando, Jesus ele se transfigura diante deles. Eles veem a glória de Deus, literalmente, os olhos espirituais deles se abrem. E eles veem o quê? Eles veem Moisés e Elias. O Pedro fica tão eufórico que ele fala, Senhor, o Pedro esquece até dos ensinos de Jesus, né, que Jesus não veio para ficar no monte ali nas tendas, né, que Jesus tinha um compromisso com o Pai, e o Pedro ficou tão eufórico, falou, Senhor, vamos sair daqui não, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor, e outras palavras, aí nós ficamos contigo na tenda lá, a gente fica com o Senhor aqui, está tão gostoso, pois é, mas às vezes a gente tem tanta experiência com Deus, tanta coisa com Deus, né, mas é para que isso? É para a gente testemunhar daquilo. Uma coisa, irmãos, é você falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Outra coisa é você falar de um Deus que está se manifestando na tua vida. De um Deus que quando você orou, seu filho foi curado. De um Deus que quando não tinha saída mais para você, Deus abriu uma porta. Deus enviou uma mensagem. Deus falou com você. E por mais simples que seja a manifestação de Deus para você, naquele momento, é como se Deus se materializasse literalmente na sua vida. Por causa da intimidade, da comunhão, da veracidade, da experiência que Deus vai ter. E que você vai ter com Deus. Aí você vai se tornar o quê? A minha testemunha, ele falou. Quando você estiver no seu trabalho, você vai encontrar uma pessoa ali, um amigo, você vai olhar para ele com outros olhos. Você vai ver que aquele amigo está se perdendo, está querendo separar, está querendo destruir a família, largar a família, ir embora com uma amante. Você vai olhar para os filhos daquele casal. Você vai olhar para tudo aquilo que Deus fez naquela família. E talvez na sua vida você já venceu isso. E você vai dizer para a pessoa, olha, eu testemunhei Deus no meu casamento. Eu testemunhei Deus na minha casa. Eu testemunhei Deus na minha família. Eu estava igual você. Mas aí eu me inclinei para as coisas de Deus. Eu emprestei o meu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Vieram muitas coisas, muitos conselhos. Muitas coisas vieram, muitos amigos. Alguns falaram coisas boas, outros falaram coisas ruins. Mas a coisa certa mesmo foi Deus que falou. E quando eu me inclinei às coisas de Deus, olha o que Deus fez na minha vida. Você vai ser testemunha. Diga bem, Jesus. Você vai ser testemunha. Por quê? Você é dele. Ele vai estar se manifestando na sua vida. E você vai falar para a pessoa, olha, e mesmo que Deus tenha feito tudo isso na minha vida, ainda tem rios que eu passo, ainda tem chuvas que eu enfrento, ainda tem tempestades que eu passo. Mas só tem uma coisa, o meu Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. E Ele será eternamente. E Ele continua dizendo aqui, diz o Senhor, você é o meu servo, a quem eu escolhi. Isso aqui é muito forte, irmão. A palavra de Deus diz, não foram vocês que me escolheram. Em João capítulo 15. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E eu vos nomeei para que você vá e para que você dê fruto. E que o seu fruto, ele permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome, Ele te conceda. É forte isso aqui. É João 15 ou 16? 15 e 16. Coloca aí 15 e 16. João 15 e 16.
para a gente... João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. Diga para o seu irmão, tem um lugar para você no reino. Tem uma tarefa para você no reino. Fala para ele. Ele te nomeou. É ou não é? Ele te nomeou. Você vê até no céu é assim. Você vê Deus Pai. Você vê Deus Filho. Você vê Deus Espírito Santo. Você vê ali os serafins, você vê ali os querubins, você vê ali os arcanjos, você vê ali os anjos, você vê anjos mensageiros, você vê anjos de guerra, de batalha. Cada um tem uma função. No reino de Deus é assim. Aqui também é assim. Se você buscar Deus, Deus vai te mostrar onde você se encaixa nesse reino. Porque o reino, ele foi inaugurado antes da fundação do mundo. O reino, ele foi estendido para nós em Cristo, através de Cristo Jesus, e o reino será estabelecido no milênio e depois eternidade. Nós estamos introduzidos nesse reino. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos a um reino que é o reino de Deus. E quem nos escolheu foi Ele, e nos nomeou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto que permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Irmãos, olha só o versículo, olha só, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aceita a sua chamada. Se entregue para Deus sem reservas. Se entregue de todo o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele vai fazer a tua luz sobressair como o meio-dia. Vai brilhando, 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 até que a obra esteja perfeita sobre você. O que mais, pastor? Volta lá, Isaías 43, no 10 ainda. Ele diz, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, olha só, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Irmãos, não existe esse negócio de que todos os caminhos nos levam a Deus. Existem religiões criadas por homens, existem religiões criadas por Satanás. Tudo que você oferecerem para você com o nome religião, você tem que levar à base do cristianismo. O que é a base do cristianismo? É a Bíblia Sagrada, que é um conjunto de livros que foram escritos por 40 homens em gerações diferentes, homens inspirados pelo Espírito Santo, durante 1.600 anos. Irmãos, você acha que nesse mundo as pessoas já não tentaram acabar com a veracidade da palavra? Não consegue, gente. Não consegue. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então, uma religião aqui, pastor, mas o senhor tem que respeitar. O fato de eu falar o que a Bíblia diz não é uma falta de respeito, é uma verdade expressada. É um conhecimento que a pessoa está recebendo. Agora, existem pessoas que são fechadas para o entendimento. Eles simplesmente são teimosos. Eles acham que aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. E se vocês mostrar, biblicamente falando, mostrar o versículo, mostrar o contexto, mostrar tudo, mesmo assim eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar. Mas já existem pessoas que são sábias e pessoas que são inteligentes e que têm um coração à busca da verdade. E é a verdade que liberta. E essa pessoa vai olhar e vai dizer, meu Deus, aí se ela crê na Bíblia Sagrada como verdade absoluta, ela vai com certeza tomar a decisão de fazer a conversão e andar sobre a palavra de Deus, que é Cristo. E essa pessoa vai santificando a sua vida e vai santificando a sua casa. Vai santificando a sua família. E Deus não só vai operar na vida dessa pessoa, mas como também vai operar na sua descendência. Amém, Jesus? Na sua descendência. Um dia eu estava na aula de Direito,
e estava fazendo uma prova prática, que era uma petição, né? E aí um professor chegou para mim e falou para mim assim: Pastor Paulo, lá na Bahia, teve um rapaz que ele estuprou 500 mulheres, não sei nem se é verdade isso. E ele era evangélico. O que o senhor me diz disso? Eu falei: evangélico? Aí eu mandei a pergunta para o professor. Eu falei: professor, o que é ser evangélico? Não, vou fazer uma pergunta para ele. Eu falei: o que é ser católico? Ser católico é você dizer que é católico ou você ir na igreja católica e praticar o que a igreja católica ensina? Hã? Quando você diz que você é católico, você tem que pertencer a uma igreja católica, né? E praticar o que é ensinado na igreja católica. Aí eu falei: professor, o que é ser evangélico? Aí ele parou assim, ele já entendeu onde eu ia chegar. Falei: professor, esse cara não era evangélico, não. Eu não conheço os evangélicos que estupram 500 mulheres assim, não. Aí eu dei até uma risadinha. Eu falei: professor, o que é ser cristão? Porque hoje as pessoas fazem com a vida o que quer e dizem que são o quê? Cristãos. Mas o que é ser cristão? Aí o professor me deu uma oportunidade tão grande. Eu louvo a Deus pela vida dele, que Deus abençoe esse professor até hoje, que eu preguei para a sala inteira, né? Eu falei: professor, ser cristão é ser parecido com Cristo. Esse cara que estuprou essas 500 mulheres, ele é parecido com Cristo? Qualquer um pode dizer que é evangélico, qualquer um pode dizer que é católico, qualquer um pode dizer qualquer coisa, é ou não é? Qualquer um pode dizer que é pai, mas ser pai é simplesmente fecundar um óvulo de uma mulher, um filho nascer, é só isso? E dizer que é pai? Sou pai, meu filho nasceu. Não é só isso. Não é verdade? Aí eu perguntei para ele, falei: professor, a palavra religião vem de religare. O re significa de novo. A única pessoa que nos religa com Deus Pai é Deus Filho. É Cristo. É Jesus. Então, qualquer religião que é fora dos princípios da palavra de Deus, essa não te religa com Cristo. É engano. E às vezes as pessoas preferem essa do engano porque elas não têm que mudar em nada. Porque a palavra verdadeira de Deus, ela vai ter um embate às vezes. Ela vai ter um confronto. Ela vai mostrar a verdade para nós. E se nós estivermos abertos para a verdade, a gente vai ser liberto, professor. Esse cara é um criminoso, um cara que carece da misericórdia de Deus, como todos nós. Esse cara é um cara que precisa de Deus. Ele não tem Deus. Ele nunca foi evangélico, ele nunca praticou o evangelho. Evangélico é quem pratica o evangelho. Não é quem tem a carteirinha de igreja, não é quem frequenta a igreja de vez em quando, não é quem prega, não é. É quem tem uma vida com Deus. Amém, Jesus? É muito mais profundo. E o professor pegou e ficou quieto. E não falou mais nada. Então, irmãos, Deus estranho não pode reger a gente. Porque ele disse: eu sou o Senhor, 11, e fora de mim não há Salvador. Fora da obra da cruz não tem salvação. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Tudo bem que de vez em quando eu pulo a cerca, tudo bem que de vez em quando eu pulo o muro, tudo bem que de vez em quando eu traio minha mulher, de vez em quando, né, eu faço as coisas aí erradas, mas eu não sou uma pessoa que faço mal para ninguém. Faz para sua mulher, para você, para os seus filhos, para a sua descendência, está adquirindo coisas espirituais que vão refletir na vida do filho, na família. E assim por diante. Irmão, a salvação está em Cristo Jesus. Diga amém, Jesus. E o mesmo Deus que salva é o Deus que vai mudar a gente. E não precisa ser por força da gente, não. É só a gente começar a ouvir a palavra, vai ouvindo. O próprio Espírito Santo, ele vai transformando a gente. Daqui a pouco aquilo que você tanto estava preso, tanto que você não... Ah, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Naturalmente você olha para aquilo e fala assim: meu Deus do céu, eu era assim?
A Bíblia fala que quando Deus muda um ser humano, Ele olha para a vida dele passada e tem nojo. Ele não quer nem falar. Ele não quer nem olhar para trás mais. Ele tem vergonha do que ele era. Mas é grato pela oportunidade de fazer diferente. Ele é grato pela oportunidade de que um Deus que poderia exterminá-lo, amou ele, perdoou ele, colocou ele no coração dele e diz: tu és meu. Eu anunciei e eu salvei. No versículo de número 12, eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diga amém, Jesus. Diz o Senhor, eu sou Deus. Irmãos, muitas pessoas não estão querendo saber, até de irem numa igreja, por causa do mau testemunho. É verdade ou não é? Mas aquela pessoa que ela dá o mau testemunho lá fora, ela não está testemunhando de Cristo. Ela está testemunhando da falta de conversão dela. Porque as testemunhas de Cristo vão testemunhar dos milagres, da glória, do que Deus fez na vida dela, de como ela chegou na presença de Deus e como Deus transformou a vida dela. Conversa com uma pessoa que verdadeiramente ela foi transformada. O testemunho dela é lindo. Você fica de boca aberta de ver como Deus mudou a história dessa pessoa. Agora, nos últimos dias, diz a palavra de Deus, que o amor de muitos iria esfriar, porque a iniquidade iria se multiplicar. Existirão pessoas que terão comichões nos ouvidos e procurarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Toda pessoa que faz coisa certa ou faz coisa errada, ela consegue encontrar pessoas igual a ela. Todas. Todas as pessoas. Elas conseguem encontrar a pessoa que pensa igual a ela. E aí onde as pessoas começam a se perderem, porque elas começam a participar de um grupo que rejeita a verdade transformadora para seguir simplesmente aquilo que ela entende que não tem problema fazer. E essa pessoa segue um caminho em que a maioria segue, que é a porta larga, mas é que no final leva à perdição. E a estreita, no final, você vê a vida eterna. Escolha o certo. E qual que é o certo? Não é nem o que eu penso e nem o que você pensa. O certo é a palavra de Deus. Não existe uma verdade minha nem uma verdade sua, mas existe a verdade. E se nós nos inclinarmos para essa verdade, você pode ter certeza que Cristo entra e muda qualquer situação. Quando eu atendo um casal, geralmente o esposo está com uma situação e a esposa também tem uma situação. Se você ouvir o esposo, ele vai ter coisas que ele tem razão. E se você ouvir a esposa, você vai ver que tem coisas que ela tem razão. Aí você tem que pegar os dois. Você tem que trabalhar os dois e levar para a razão de Deus. Quando você leva para a razão de Deus, isso vai confrontar tanto um como o outro. Se ambos tiverem a disponibilidade de deixarem o orgulho, de deixarem as feridas, de deixarem Deus sarar as mágoas, as amarguras, e as duas pessoas se prostrarem diante da verdade apresentada a elas, de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza que esse casamento vai provar do vinho novo. Ele vai provar de uma restauração. Ele vai provar de coisas maravilhosas. Ele vai provar de uma restituição. Deus vai restituir essa pessoa. Deus vai restituir esse casamento. Deus vai restituir essa família. Por quê? Porque aquela pessoa deu lugar para Deus. Aquela pessoa deu lugar para o Senhor. E agora o versículo 13. Eu gostaria que o versículo 13 a gente lesse em pé, para a gente orar. Fique em pé, por favor. Olha o versículo 13. Eu estou com essa palavra no meu coração. Inclusive, essa palavra que está no meu coração, Deus me deu no ano 2000, quando eu subi a primeira vez no altar. E quando Deus me deu essa palavra, irmãos,
E eu li, agindo eu, quem impedirá? A gente, novo convertido, novo, sem experiência de vida, a gente cria muita fantasia. Essa questão do cavalo branco com o príncipe encantado, exige até hoje para aquelas pessoas ainda, né, que ainda criam muitas fantasias. E a gente, no começo da nossa caminhada com Deus, a gente não sabe o que é a vida, com 20 anos, 19 anos, no caso eu tinha 24. E eu criei muitas coisas. E depois eu entendi, depois do processo, de tudo que eu passei, eu entendi o que Deus queria dizer. Porque Ele fala ali, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Aí esse finalzinho aí, ó, foi onde eu criei um monte de coisas que eu achei que ia ser fácil. Porque Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agora vamos ler esse versículo, vamos prestar atenção. Ele está dizendo que alguém vai tentar impedir. Na minha cabeça eu entendi, agindo eu, quem impedirá? Vai ser fácil. E Deus estava dizendo para mim, você vai enfrentar muitas coisas, mas você não está sendo colocado no altar, porque você está agindo, mas é porque eu estou agindo sobre você. É forte isso aqui, irmão. É porque eu estou agindo sobre você. É a mesma coisa, você ora e você apresenta a Deus sua vida sentimental. De repente vem uma pessoa, você se identifica com aquela pessoa, você começa a olhar para aquela pessoa corresponde, né? O jugo não é desigual. Você vê o fruto da pessoa, tudo, aí você casa com a pessoa. Irmãos, todo casamento tem os seus momentos difíceis e os seus momentos de glória. Tem ou não tem? Tem. Agora, uma família é um plano de Deus, é um propósito de Deus. Então, quem que instituiu a família? Foi Deus. Então, família é um plano de Deus. Então, quando eu entro para viver esse plano, eu estou indo para cumprir um propósito que Deus tem para a minha vida. Digam graças a Deus. Agora, Ele está dizendo, vai ter sempre alguma coisa que vai tentar atrapalhar. Eu já vi pessoas chegando e falando, pastor, sabe aquela casa que sempre tem muita gente, a pessoa tem que tomar cuidado. Mulher casada, amizade com mulher solteira. E toda hora leva aquela mulher para dentro de casa. Leva aquela mulher para dentro de casa. Leva aquela mulher para dentro de casa. Vai levando, vai levando. Não pode. É complicado. Não é que não pode. É risco. A maioria das pessoas que o filho foi abusado não foi pessoas distantes. Foi pessoas que ganharam a confiança da casa. A própria palavra de Deus diz, não fique constantemente na casa do teu irmão para que ele não te enfade de ti. Tudo tem um tempo certo para você poder administrar a sua vida. Porque a gente pode também decidir coisas em que Deus não está agindo. Deus não está naquilo. Deus não está operando através daquilo. E aí quando Deus não está operando, sou eu agindo. E agindo eu, homem, eu posso ser vencido. Mas agindo Deus sobre mim, ninguém vai me derrotar. Ninguém vai me impedir. Só para ratificar isso aqui, fique só mais um pouquinho em pé. Amém, Jesus? Só mais um pouquinho. Coloca para mim aí João capítulo 21. João capítulo 21. Deixa eu abrir aqui. João capítulo 21, no versículo 3. Olha aqui que o Pedro fala depois que Jesus morre. Aí Jesus ressuscita. Pedro está junto com os outros apóstolos. E eles estão tristes, né? Porque Jesus morreu. E aí, olha o que o Pedro fala. E disse-lhe Simão Pedro, João 21, 3. Vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco. E naquela noite o quê? Nada apanharam. Deus levantou Pedro para ser pescador de homens ou para voltar a pescar peixes? Só que no momento difícil dele, o que ele fez? Ele não consulta a Deus, ele fala, vou pescar. E o Pedro era um cara de influência. Irmãos, tem muita gente aí fora que é de influência. Mas não influencia para levar as pessoas para perto de Deus.
influenciam para tirar as pessoas da presença de Deus. E aí o Pedro, naquele momento, quando ele falou, os outros disseram, nós vamos contigo, e nada apanharam. Por que nada apanharam? Porque agindo eu, homem, eu posso ser vencido. Quantas vezes a pessoa fala, pastor, Deus me deu uma palavra, tal, e tal, daqui a pouco a pessoa foi, e ela fez uma coisa, e ela foi vencida. E depois você vai ouvindo as coisas, não foi Deus que deu aquela palavra. Aquilo foi uma interpretação da carne e do sangue da pessoa. Para você entender, eu não queria ser pastor. Eu nunca desejei ser pastor. A Adriana era líder da mocidade e ela dizia, Deus tem um plano na sua vida. Os outros diziam, Deus tem um plano na sua vida. Eu falava, na sua também. A muitos deles eu falava. O Gessé, então, na sua também. Eu não queria. Não queria ser pastor, eu queria ser empresário. Agora, na Bíblia, tem versículos na Bíblia que eu posso pegar para eu orar para eu ser um empresário? Tem ou não tem? Tem. Amado, de jeito que vai bem em todas as coisas. Todas as coisas engloba tudo. Prosperidade é um dom de Deus. Ainda nessa terra, Jeremias 32, comprarão terras, comprarão isso. Eu queria comprar terrenos, eu queria construir igrejas, eu queria fazer. Eu falava assim, Deus, eu não me vejo dentro de uma igreja. E Deus falava, mas eu te vejo. Mas eu te vejo. E aí na hora que eu falei, tá bom, tudo bem, ok. Aí já não era eu agindo. Tá dando para entender? Era Ele agindo através de mim. Pergunta para mim se foi fácil até hoje. Pergunta para mim se é fácil até hoje. Pergunta para mim se é fácil lidar com o ser humano. Pergunta para mim se as traições não vêm. Pergunta para mim se eu não tive momentos de grandes feridas na minha vida. Irmão, às vezes a pessoa fala assim, pastor, é tudo isso, é tudo aquilo outro. Às vezes a pessoa não consegue administrar um problema com a mulher, não consegue administrar um problema com o marido. Imagina um pastor tendo que administrar um problema familiar, pessoal, familiar, com filhos, com a igreja, com tudo, problemas dele e problemas dos outros. Se não é Deus na vida dessa pessoa, por isso que muitos a gente vê pastores que deram um tiro na cabeça, pastores que se mataram, pastores, meus irmãos, tem muitos pastores feridos, você não tem noção. Tem muitos pastores, eu estava conversando com o pastor Carlos hoje, falei, pastor Carlos, eu estou querendo conversar com alguns irmãos, alguns pastores, e fazer pelo menos uma vez por ano, trazer pastores para um lugar, cada um faz e custeia o investimento naquilo que é para a sua vida espiritual, e ninguém vai ser líder de ninguém, simplesmente um vai ajudar o outro, pastor, ajudando o pastor. Porque um pastor curado é uma nação alcançada. O pastor ferido é uma nação que se perde. É uma nação que se perde. Esses dias nós vamos para São Paulo, vamos pegar em 4 igrejas. Eu vou falar com os pastores e vou tentar fazer isso. Uma vez aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, outra vez em São Paulo, outra vez em outro lugar. Cada um vai organizar. Porque se o pastor tiver curado, a sua igreja é abençoada. Amém, Jesus? Você é abençoado. Sua família é abençoada. Irmão, tem muita ovelha. Eu não digo ovelha não, porque ovelha não mata pastor. Mas tem muito bode que dá cabeçada no pastor. É verdade. Mas Deus é bom. Diga amém, Jesus? Deus é bom. Quando eles estavam, vou pescar, não apanharam nada. Jesus aparece e fala assim, lança a rede do lado direito do barco. Eles olharam, lançaram a rede do lado direito. Agora eram eles agindo ou Deus agora agindo? Eles pegaram 153 grandes peixes. E 153, o número 153, para os hebreus, para os judeus, tem um significado, forma uma palavra. E a palavra é Ani Elohim, que significa eu sou o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Consulte a Deus em tudo. Peça a direção do Senhor. Quando você tiver que tomar uma decisão, que o seu coração passeie nas Escrituras.
E você vai saber falar não na hora certa. E vai saber falar sim na hora certa. E aí em tudo na sua vida será Deus agindo através de você. Aí pode acontecer o que for. Ninguém vai impedir de você chegar onde Deus tem para você.